Vamos começar uma aula de expansão marítima, conteúdo do ESA, do edital, e o Sistema de Ensino Kairos vai trazer esse conteúdo para vocês, uma aulinha básica, rápida, para vocês fixarem o conteúdo. Primeiro, a gente tem que falar dos fatores que provocaram essa expansão. O que seria essa expansão marítima? Essa expansão marítima foi a abertura comercial advinda da Europa para outras áreas, né? Então você tem um caráter nítido comercial formando, uma expansão, uma criação de uma empresa comercial de navegação e o sucesso dessa atividade comercial e que vai derivar, né, formação dos estados nacionais na Europa. Então a gente vai começar a enumerar esses fatores que provocaram essa expansão marítima. Primeiro, a centralização política. Então o que seria essa centralização política? Seria a centralização que vai reunir riquezas e financiar a navegação. Ou seja, centralização dos impostos. Não podemos esquecer isso. Segundo ponto que vai influenciar essa expansão marítima, o renascimento, que permite o surgimento de novas ideias e uma evolução técnica. Então a gente entra também em outro ponto central, o objetivo da elite da Europa Ocidental, que era romper o comércio de especiarias ali, o monopólio árabe e italiano ali no Mediterrâneo, sobre as mercadorias orientais, sobre as especiarias. Havia um comércio fechado, onde você tinha que pagar altos impostos, altos juros, ali a região da Itália, para você ter acesso a essa mercadoria no Mediterrâneo. Então, outras potências europeias vão tentar romper isso e vão tentar buscar novas rotas. Então, a gente entra no próximo ponto, que seria a busca de terras e riquezas, né? Busca de novas minas. Então você vai ver uma busca de ouro, né, aquele metalismo que vai estar ascendendo com o mercantilismo, e prata para superar a crise do século XIV. Você também tem como fator a expansão da fé, e nisso a ideia de uma conversão pagã e cristã, né, uma ação missionária da Igreja Católica. Outro ponto que a gente não pode esquecer que vai provocar essa expansão seria uma aliança da burguesia e da realeza. Você tem um investimento da burguesia nessa empreitada da realeza de expandir seu território, né? Expandir, crescer. Então você tem um investimento da burguesia que vai gerar o capital e vai fazer com que haja essa possibilidade. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer são os avanços técnicos na arte náutica. Então você tem em Portugal a Escola de Sagres, você tem aquele avanço, aquele aprimoramento, né, nas ferramentas, mecanismos de navegação. Você tem uma evolução na arte náutica. E um outro ponto importante que vai influenciar essa expansão seria os fatores sociais, o enfraquecimento da nobreza e o surgimento e fortalecimento de uma burguesia mercantil. A gente vai entrar no próximo ponto. Quais são os objetivos dessa expansão marítima? Primeiro objetivo, metais preciosos, a gente já falou. Segundo, ampliar os mercados, atingir outros mercados. Terceiro, as especiarias, que estão ali presas naquele monopólio italiano-árabe. Terras, né? Agregar as terras, os bens materiais, porque a terra era um bem de valor naquele período. Então, você possuir mais terras, maior produção, maior agregação de valor e também conquistar os fiéis. Agora a gente vai entrar num ponto importante que vocês não podem esquecer, a questão do pioneirismo português dentro desse contexto. Por que Portugal é o primeiro país a dar largada para a expansão marítima? Então você tem todo um contexto histórico de Portugal. Portugal é o primeiro país a se centralizar. E quando ele se centraliza, né, em 1385, com a burguesia, com o apoio da burguesia, e quem sobe o trono é o Dom João Mestre de Aves, você tem uma centralização desses impostos. E quando Portugal centraliza os impostos, o capital gira e tem um investimento maior dentro dessas empreitadas de expansão marítima. Então entenda que o principal motivo, são vários, mas o principal é a centralização do poder. O segundo principal motivo seria uma burguesia mercantil atuante. A burguesia ela tinha uma autonomia maior dentro de Portugal. Então ela vai
crescendo e vai se consolidando e consolidando o comércio daquela região. Então ela vai ter uma autonomia e um investimento maior, ela vai ser mais atuante. Então isso vai influenciar essa expansão marítima inicial, né? Primeiro que as outras potências, né? Que é a outra maior potência, vamos falar Espanha, né? Então a gente entra também no contexto também que Portugal ela tinha uma localização estratégica ali ao Atlântico. Portugal ela tem uma posição privilegiada geográfica. Ela está ali no Atlântico, o acesso ao Oceano Atlântico, e você vê que os portugueses tinham contato com o mar, ali um comércio marítimo. Então eles vão desenvolvendo uma estratégia ali junto ao mar, um aprendizado. Então eles têm uma facilidade de navegar. Então essa estratégia vai incentivar essa expansão. Próximo ponto que a gente já falou, o desenvolvimento das tecnologias náuticas. E você vai ter em Portugal a Escola de Sagres, que vai ser consolidada na residência de Dom Henrique e vai se tornar uma referência para os estudos cosmográficos, cartográficos. Você vai ter uma produção de uma ferramenta mais moderna, né, de navegação dentro da Escola de Sagres, fazendo com que Portugal se expanda, né, como facilidade pelo Atlântico, pelos oceanos. Aí a gente entra no contexto agora de buscas por novas rotas comerciais. Por que Portugal vai buscar uma nova rota comercial? O principal ponto a gente já falou, a tentativa de romper o monopólio comercial das cidades italianas de Gênova e Veneza. Você vê que o Mediterrâneo é fechado e Gênova e Veneza controlavam aquele ponto. Então não tinha como Portugal ter acesso às especiarias sem pagar impostos para Gênova e Veneza. Então Portugal ela tenta mudar a rota, ela quer chegar às Índias sem passar pelo Mediterrâneo e contornando ali, né? Ela vai contornar ali a África. E dando a volta, tem uma teoria que você vai chegar à China. Então Portugal ela vai fazer um trajeto interessante, ela vai fazendo feitorias ao longo do litoral. Primeiro, em 1415, ela tem a tomada de Ceuta e um importante entreposto que ela vai ter na África, no norte da África ali. Então depois ela vai passar para a Ilha das Madeiras, dos Açores. Depois Portugal, isso em 1420. Em 1434 ela vai chegar ao Cabo Bojador. Em 1445 Portugal ela vai ter uma chegada ao Cabo Verde. E depois de 1487 Bartolomeu Dias vai transpor o Cabo das Tormentas. E em 498 Vasco da Gama vai chegar a Calculite, nas Índias. E aí você tem em 1499 uma viagem em direção ao Atlântico, no outro sentido, uma viagem por Pedro Álvares Cabral que vai dar no Brasil. Então a gente, em contraponto com essa questão, a gente vai falar um pouquinho da expansão marítima espanhola. Você tem a formação dos Estados Nacionais tardio na Espanha, então a Espanha vai começar essa expansão um pouquinho mais tarde que Portugal. Ela vai se consolidar como Estado Nacional em 1469, com o casamento da Isabela de Castela e Fernão de Aragão. São dois principais reinos cristãos, eles vão se unir, né, e vai ter essa centralização de poder. Então a gente vê que em 1492 ela vai conquistar, né, o Granada. E nesse momento, Cristóvão Colombo vai oferecer os seus serviços ao rei da Espanha. Ele vai chegar e vai oferecer. Ele tem uma teoria que ele acreditava que navegando para o oeste ele atingiria o Oriente. E essa teoria interessou o rei de Espanha, que investiu nessa teoria, cedeu a ele frotas e ele foi navegando ao oeste, tentando atingir o Oriente. Mas essa teoria, eu acho interessante, nesse ponto, a gente falar de Portugal. Provavelmente tem historiadores, pessoas que afirmam, mas eu não posso certamente falar, que ele teria tentado isso com o rei de Portugal, mas não colou muito bem, porque o rei de Portugal já tinha ali aquela parte da África conquistada, estava com outros investimentos naquele momento e não deu muita atenção a Cristóvão Colombo. Ele foi oferecer a mesma ideia à Espanha. Então você vê que Cristóvão Colombo vai chegar na América em 1492
Em 1504, o Américo Vespúcio vai afirmar que a terra descoberta por Colombo, na verdade, não é uma terra, uma simples terra, seria um continente. Então você vê que com a chegada, né, de Espanha em 1492 à América, o rei de Portugal vai se ligar, poxa, caramba, ele navegou para o oeste, chegou num continente novo, tem terra ali. Além daquele lugar, deve ter mais terra. Então você vê que a rivalidade ibérica vai crescer naquele momento. Uma bula intercoetera, em 1493, que traçava o meridiano 100 léguas a oeste do Cabo Verde, dividindo as terras entre Portugal e Espanha. Só que, estranhamente, Portugal não aceitou esse acordo e começou a questionar isso. Então você vê que Portugal já tinha uma maldade, uma malandragem, já sabia que provavelmente teria terra aí. Portugal só aceita em 1494 através do Tratado de Tordesilhas. Tudo isso antes de 1500, antes de chegar ao Brasil. Então Portugal sabia que aquela quantidade de léguas ali ia cair no mar e ela não ia ter direito a nada. E Portugal só aceita quando Espanha, né, quando ela vai diante do Papa com Espanha, questionar e muda-se para 370 léguas. Não esqueçam disso. Na prova do ESA, caiu uma questão perguntando quantas léguas eram do Cabo Verde, a partir do Cabo Verde, o Tratado de Tordesilhas. 370 léguas, gente. Fixa isso, porque pode cair. A gente nunca sabe quando vai retornar uma questão, né? Então você vê uma mudança de cenário. Portugal provavelmente sabia, a gente não pode afirmar, mas sabia que cairia na água. Então fez de tudo para que fosse mudado e aí a gente tem o Tratado de Tordesilhas em 1494. A gente vai fechar a aula com as consequências dessa expansão marítima. Primeiro, ampliação do conhecimento humano sobre a geografia da Terra. Segundo, revolução comercial. Terceiro, a unificação do mercado europeu e asiático, e africano e americano. Quarto, a decadência das cidades italianas. Gênova e Veneza vão decair porque Portugal conseguiu uma nova rota para as Índias e vai também entrar nessa concorrência com esse comércio de especiarias. Depois, formação do sistema colonial na América. Brasil, Portugal, Brasil, pacto colonial. Escravismo nos moldes capitalistas. Você vai ter aquela escravidão da África, que vai ser adaptada para o Brasil, né, para os países da América, aos moldes capitalistas. Hegemonia da Europa sobre o mundo. E outra coisa também que a gente não pode deixar de esquecer, os afluxos de metais provenientes da América para a Europa. E aí a gente fecha a nossa aulinha de expansão marítima.